Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai aprender sobre teste de hipótese, usando como base o material da disciplina do professor Rodrigo Caetano. Bora aprender? Então, gente, o teste de hipótese é uma ferramenta, assim, fundamental da estatística. Ele ajuda a gente a tomar decisões baseadas em dados, respondendo uma pergunta-chave. A diferença que a gente está vendo nos dados é de verdade ou foi só um acaso? Para a gente entender isso bem, a nossa conversa hoje vai passar por 5 tipos de testes essenciais. A gente começa com o teste para uma média, depois vai para proporções, variância, e aí a gente parte para comparar as variâncias e as médias de dois grupos. Vamos nessa? Beleza, vamos começar então com o nosso primeiro ponto, o teste para uma média. Esse aqui talvez seja o tipo de teste mais comum que a gente encontra por aí. Pensa comigo nessa situação. Uma fábrica de café garante que cada pacote que ela vende tem 500 gramas. Mas sabe como é? Começa a rolar uma desconfiança. Será que, na verdade, os pacotes não estão vindo com menos? Como é que a gente pode verificar essa suspeita de um jeito científico usando os dados? É exatamente para isso que o teste de média serve. Para fazer essa investigação, a gente cria duas ideias que brigam entre si. A primeira é a hipótese nula, que a gente chama de H0. Ela representa a situação atual, a afirmação que já existe. No nosso exemplo, a H0 é: a média do peso dos pacotes é 500 gramas, sim. A segunda é a hipótese alternativa, a H1. Essa é a nossa pulga atrás da orelha, a nossa suspeita. No caso, seria: eu acho que a média do peso é menor que 500 gramas. E aqui está o pulo do gato. Todo teste de hipótese, no fundo, quer responder a essa pergunta. A gente vai lá, pega uma amostra de pacote de café, pesa tudo e calcula a média. Digamos que deu 498 gramas. O teste vai nos ajudar a decidir se essa diferença de 2 gramas é tão grande que não deve ser só azar, mas sim uma evidência de que a afirmação da fábrica pode não ser verdadeira. E para ajudar a gente a decidir isso, existem duas ferramentas principais, o teste Z e o teste T. A escolha entre uma e outra depende basicamente se a gente já conhece a variabilidade do processo da fábrica e também no tamanho da nossa amostra. De um jeito bem simples, o teste Z é usado quando a gente tem mais informações sobre a população toda. Já o teste T é o que a gente mais usa na prática, quando temos menos informações. Ok, seguindo em frente. Agora vamos mudar um pouco o foco. Ao invés de médias, como o peso do café, muitas vezes a gente quer analisar porcentagens, que em estatística a gente chama de proporções. Vamos para um exemplo bem prático. Imagine em época de eleição. Um candidato vai na TV e diz que tem 45% das intenções de voto. Aí no dia seguinte, sai uma pesquisa nova e o resultado dele foi de 42%. E agora? Essa diferença de 3% é suficiente para dizer que a popularidade dele caiu ou essa variação está dentro daquela famosa margem de erro? Para resolver essa questão, a gente usa o teste Z para proporção. A ideia é exatamente a mesma do teste de média. Ele nos ajuda a decidir se a diferença entre o que a gente viu na pesquisa e o valor que o político afirmou é estatisticamente significativa. Ou seja, é uma diferença real ou foi só o acaso de ter entrevistado pessoas que não gostavam tanto dele? E olha só que interessante essa imagem. Ela mostra como a gente toma a decisão. Basicamente, a gente calcula um número, que é a estatística de teste. Se esse número cair nessa área grande do meio, que a gente chama de região de aceitação, a gente pensa, ok, não temos provas suficientes para duvidar da afirmação inicial. Agora, se o nosso valor cair nas pontinhas, nessas áreas escuras, a região crítica, aí sim, a gente rejeita a hipótese nula. É um sinal forte de que a nossa suspeita tem fundamento. Certo. Mas a análise de dados não vive só de médias e proporções. Às vezes, o mais importante não é o valor médio, mas o quão consistentes os dados são. Pensa comigo, na indústria, consistência é qualidade. No mercado financeiro, baixa variabilidade pode significar menos risco. Essa medida de consistência é o que a gente chama de variância. Exato! Imagina uma máquina que enche garrafas de refrigerante com 300 ml. Não adianta nada ela acertar a média se algumas garrafas saem com 250 ml e outras com 350 ml. O cliente vai ficar muito bravo. O controle de qualidade precisa garantir essa consistência, ou seja, uma variabilidade bem pequena no processo. E para testar essa consistência, a ferramenta certa é o teste Q². Ele é o especialista em comparar a variabilidade da nossa amostra com um valor máximo que é permitido para o processo ser considerado bom. Ah, e um detalhe importante.
A curva do Q² não é simétrica como a do teste Z. Ela é meio esticada para a direita, o que muda um pouco o jeito que a gente define a nossa região crítica. Dando mais um passo. Muitas vezes o nosso problema não é sobre um único grupo, mas sim sobre comparar dois grupos diferentes. E antes de sair comparando as médias deles, a gente precisa saber se eles são igualmente consistentes. Pensa que a fábrica de refrigerante comprou uma máquina nova, a máquina A, e quer saber se ela é tão consistente quanto a máquina antiga, a B. O pessoal foi lá, coletou a amostra de cada uma, e como a gente vê aí, a variância da amostra da máquina A foi 25 e a da B foi 16. E aí, será que a máquina nova é mesmo menos consistente? Para responder essa pergunta, a gente usa o teste F. A missão dele é exatamente essa: comparar as variâncias de dois grupos para ver se elas podem ser consideradas iguais. E como o slide diz, esse é um passo super importante que a gente precisa fazer antes de comparar as médias dos dois grupos. E agora sim chegamos ao nosso último teste, que responde talvez uma das perguntas mais comuns em qualquer área. Temos dois grupos, será que um é melhor ou mais eficaz que o outro? E isso aqui mostra muito bem como os métodos estatísticos se conectam. Antes da gente comparar as médias, a gente usa o teste F, que acabamos de ver. O resultado dele vai nos dizer qual é a versão correta do teste de comparação de médias que a gente deve usar. Viu só? Uma coisa leva a outra. Olha esse exemplo da área da saúde, que é muito impactante. Uma empresa desenvolve um remédio novo para pressão alta. Para provar que funciona, um grupo de pacientes toma o remédio e outro grupo toma um placebo, que é uma pílula de farinha. No fim do estudo, a média da redução de pressão no grupo do remédio foi maior. O teste vai nos dizer se essa diferença foi por causa do remédio ou se foi só sorte. E a ferramenta para essa tarefa é o teste T para duas amostras. Ele olha as médias dos dois grupos, leva em conta a variabilidade e o número de pessoas em cada um e nos dá o veredito. A diferença que a gente observou é real e significativa? Em outras palavras, ele nos diz se a gente tem evidência forte o bastante para dizer sim, o remédio funciona. Então, para a gente resumir essa nossa jornada, nós vimos 5 ferramentas poderosas. O teste Z ou T para checar uma média. O teste Z para proporções, para quando o assunto é porcentagem. O teste Q² para ver a consistência. O teste F para comparar a consistência de dois grupos. E o teste T para duas amostras, para ver se uma média é mesmo diferente da outra. Cada um respondendo a um tipo específico de pergunta. E para encerrar, fica aqui uma provocação. O teste de hipótese não é só para cientista ou para grandes empresas. É uma forma de pensar, de questionar o mundo com base em evidências. Desde saber se uma nova rotina de estudos funciona mesmo, até descobrir a preferência dos amigos por um filme, muita coisa pode ser vista como uma hipótese a ser testada. A estatística nos dá as ferramentas para isso. Continuar estudando sobre dados é uma forma de entender melhor o mundo. Valeu, pessoal, e até a próxima!